Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui com uma equipe fantástica, pessoas maravilhosas para discutir o audiovisual na pós-pandemia, a nova configuração da teledramaturgia. E nós temos convidados muito especiais. Um desses convidados é a Janaína Fischer. A Janaína é mestre em comunicação social pela PUC do Rio Grande do Sul. É diretora de cena, roteirista, já dirigiu, roteirizou a série Fora do Quadro no Canal Brasil, foi roteirista das séries Doce Mãe na Rede Globo, Vida de República no Canal Futura e nesta última exerceu também, Vida de República, exerceu a função de diretora. Atualmente, a Janaína é roteirista, é autora roteirista da Rede Globo de televisão. Um outro convidado da Flávia Seligman, que fez toda essa articulação, é o Paulo Raume, que é cineasta, diretor e roteirista de cinema e TV, diretor de Histórias de Amor, duram apenas 90 minutos. Quem não se deliciou com essas histórias de amor? E também diretor do documentário Hijab, Mulheres de Véu. O Paulo Raume é autor de Malhações, Sonhos e das novelas, e coautor das novelas Totalmente Demais e Bom Sucesso, que são dois grandes sucessos do broadcast aí da Rede Globo. E a Flávia Seligman, que está no Rio Grande do Sul, é jornalista, doutora em cinema pela USP, Universidade de São Paulo, roteirista, produtora e diretora desde os anos 1980. A Flávia também é diretora de cinema, então vocês já viram que esse time é um time da pesada, é só gente boa para discutir essa ficção meio a Stephen King. Nós estamos dentro, eu estava comentando com a Janaína numa postagem na internet onde se lia o cartaz do filme 2020, o roteiro do Stephen King e a direção do Tarantino. Nós somos personagens dessa história. Pessoal, tudo bem? A Flávia está no Rio Grande do Sul, a Janaína está em São Paulo e o Paulo está no Rio de Janeiro. Vamos começar por quem? Quem vai dar primeiro as boas-vindas a quem está nos vendo agora? Pela Janaína. Janaína, por favor. Olá, obrigada pelo convite, muito legal estar aqui com vocês. Vale dizer que eu e o Paulo Raume dividimos créditos, quer dizer, estamos na mesma lista de créditos do longa Antes que o Mundo Acabe, que o Paulo é roteirista, eu fui assistente de direção da Ana Luísa Azevedo, então a gente já dividiu a tela nos créditos desse filme tão querido. Obrigada pelo convite. Quando eu vi o nome do nosso programa, eu fiquei pensando, nossa, eu quero assistir. Eu quero assistir para ver se eu aprendo alguma coisa, porque o futuro da dramaturgia é uma grande interrogação, né? Então, vou esperar as provocações de vocês aí, mas quando a Flávia convidou, eu falei para ela, acho que a gente vai fazer mais perguntas do que responder coisas, né? Colocar mais questões para o debate, assim, né? Estamos nesse universo que a gente achava que era paralelo, né? Que era coisa do Years and Years da HBO e chegou na nossa vida sem pedir licença, né? Então, vamos ver como é que a gente vai conseguir lidar com isso na ficção, que na realidade não estamos lidando muito bem. Puxa vida. Bela introdução. Flavinha. Bom, boa tarde. A gente está começando uma conversa que eu acho que é uma conversa que a gente não vai terminar, a gente vai começar, vai fazer um monte de provocação e essa conversa, enfim, né, ela vai seguir depois com muitas perguntas. Assim. Eu fiquei pensando quantas perguntas a gente vai fazer aqui e elas vão ser muitas. Mas eu acho que tem uma coisa muito importante que a gente vai levantar aqui, que é essa questão do trabalho que vinha sendo feito até então na televisão e que, né, assim, ele realmente não vai mais ser o mesmo. E é essa grande pergunta que eu quero jogar na roda para vocês. Nós vamos ter uma nova
dramaturgia na televisão e no cinema daqui para frente, com certeza. Em N pontos, eu acho que a gente tem que discutir esses pontos aqui, pelo menos levantar alguns, mas com certeza a gente vai ter um cenário diferente no fazer e principalmente no criar, né? Porque os autores daqui para frente eles vão ter que criar pensando em coisas que podem ou não ser feitas. Então, essa é a minha grande pergunta, já agradecendo aqui a participação da Janaína Fischer e do Paulo Raume, que são dois grandes autores e que, nesse momento, estão super, né, no meio da produção de televisão, né, acompanhando de perto, assim, vendo na pele toda essa modificação. Então, já começo lançando aí essa pergunta. Acho que passo para o Paulo, que não falou ainda. Bem-vindo, Paulo Raul. Sobrou para mim a primeira, né? Bem, boa tarde a todos, né? Prazer estar aqui conversando com vocês e com todo mundo que vai assistir essa live. Bem, primeiro, assim, tem que pensar que a gente faz dramaturgia sempre trabalha nessa perspectiva, né, lendo livros, sendo filmes das distopias, né? Mas a verdade é que a gente nunca se imaginou que fosse estar vivendo uma distopia, né? Então, esse ineditismo de coisas que já viu em 1984, já viu na Peste do Camus, já viu em Years que a Janaína citou, a gente pensa, filosofa, reflete sobre cenários possíveis, mas, na verdade, a gente nunca se colocou no cenário real, porque nunca foi nos proposto isso, né? Eu confesso que assim, eu ando um pouco cético, apesar de participar de outros autores da Globo, de pessoal de cinema, a gente tem sempre falado, discutido como a gente vai se situar nesse cenário, né, futuro, pensando que a verdade é a seguinte, tem que pensar primeiro a dramaturgia, mas também a produção dessa dramaturgia, que são duas coisas que são indissociáveis, né? Não dá para a gente imaginar uma escritura de texto, pensar cenas, pensar diálogos, pensar histórias, sem estar claramente associado a essa visão de como eu vou botar isso no ar, como é que eu vou produzir isso, né? Que protocolos nós vamos ter daqui para frente de produção para poder pensar exatamente o que é que a gente vai fazer. Por exemplo, lá na Globo agora, a gente tem feito muitas reuniões, né? Tinha umas reuniões de roteiro com a direção da casa mensal, depois virou semanal, agora está quinzenal, mas mesmo a gente, os autores, nós temos uma lista de discussão, um WhatsApp, e nós estamos pensando nisso. Bem, a criatividade é a única coisa que não está confinada, então vamos dar trato asas à imaginação, imaginar coisa, porque essa é o nosso ofício, né? Essa é a nossa produção. Vamos pensar, vamos bolar coisas, imaginar coisas. Mas como vamos fazê-las, né? As pessoas ficam calculando assim, a Casa Globo está pensando em retomar as atividades no final de junho, começar a preparar a produção para estar gravando provavelmente no final de julho. Isso mediante como as coisas vão evoluir daqui para frente. Mas, ou seja, estão tendo uma previsão de entrar em estúdio no final de julho, início de agosto, para as novelas. Mas como é que essas novelas vão ser gravadas? As nossas novelas têm, primeiro, uma equipe gigantesca. Depois nós temos elencos gigantescos, núcleos novelas que estão no ar, por exemplo, que eu acompanho, estavam no ar, né? São núcleos familiares, são núcleos que têm muita proximidade física, né? Porque ainda por cima nós temos essa coisa do Brasil, nós não somos bergmanianos, né? Nós não colocamos uma distância de 1,5 metro, 2 metros, nós, pelo contrário, somos muito físicos, muito próximos.
E isso é visível numa teledramaturgia naturalista como televisão. É quase que peça fundamental da aceitação do naturalismo televisivo, ser essa coisa do reproduzir esse nosso jeito, às vezes de uma forma mais amplificada, mais caricatural, mas essa coisa muito física nossa, próxima e gregária e carinhosa e meio peguenta, né? Como é que a gente vai fazer isso, né? As pessoas falam assim, histórias, contato físico romântico, quase impossível, né? Beijos e abraços e outras trocas de fluidos inimaginável. Gente numa grande reunião de uma cena de muito elenco, impossível. Tem que ver como é que está sendo feito. Por exemplo, Portugal já retomou, né, as gravações. Eu vi uma propaganda do canal SIC falando da retomada de 2 novelas, né? E eles abordavam tanto como no quesito de produção, de como iam fazer as gravações, né? Medindo a temperatura das pessoas antes de gravar, tendo feito testes, isolando ao máximo as pessoas, criando esse protocolo de distância entre os atores e a equipe, cenas mais reduzidas, com menos atores, tirar a figuração. E, do ponto de vista da dramaturgia específica, a discussão se iam ou não iam incorporar a discussão da pandemia nas suas dramaturgias, né? Eu acho que, assim, para começar o bate-papo, a gente tem que pensar o que nós vamos falar daqui para frente, que tipo de programa nós vamos fazer daqui para frente e como vamos fazer esse programa antes de chegar a qualquer equação. A gente tem um período agora que é o pré-vacina, né? Tudo isso que a gente está falando é esse parênteses que a gente espera que tenha o final, que é a chegada da vacina. A partir da vacina é outro... A gente se encontra aqui e grava de novo, né? Esse momento agora é assim, antes da vacina, esse mundo que a gente está vivendo agora, né? Eu acho que a gente tem esses aspectos, como o Paulo falou, assim, tem o prático, né? A filmagem, e o simbólico também, do que a gente vai falar, né? Em termos práticos, eu estava dando uma olhada em pré-protocolos que tem, tanto da Globo quanto também das produtoras independentes, do Sindicine, dos sindicatos. Tinha uma foto que circulou de uma equipe do Uruguai, todo mundo filmando com aquelas roupas tipo de astronauta, assim. Aí estava conversando com um amigo que é médico, ele falou, olha, essas roupas não garantem, porque assim, quem coloca a roupa no médico lá no hospital e quem tira essa roupa e o local em que isso é feito é um local totalmente detetizado, higienizado, então não adianta num set de filmagem também, todo mundo com a roupinha do astronauta e estamos salvos. Então também a gente tem que cuidar muito isso. Então tem toda essa parte prática, tem outra questão, diminuir equipes, né? A gente às vezes reclama assim, vai filmar uma cena, 5 caminhões, né? Estruturas muito grandes. Mas se a gente começar a cortar as equipes, o que a gente vai fazer com o nosso mercado de trabalho também? Não que a gente tenha que ter equipes infladas nem nada, mas assim, começa não precisa de diretor de arte, porque o cara vai filmar em casa mesmo, por exemplo, agora as pessoas estão filmando na pandemia. Mas espera aí, quem escolhe esse enquadramento, né? Então, o diretor de fotografia filma remoto. E tem assistente de direção, quem organiza essa filmagem? Tem roteiro e tem ator, então tá tudo bem que o celular filma. A gente tem que cuidar também do nosso sistema, nossa organização de trabalho, né? Cuidar com quem tem muitos protocolos que falam tirar do set quem não é essencial. Temos que ter muito cuidado com isso, né? Quem que não é essencial numa filmagem? Como que a gente cuida disso? Como que a gente faz com que essas pessoas que estão sendo retiradas dos sets consigam se manter vivas e se alimentando? Então, a gente vai fazer filmagens que podem, por exemplo, gerar doações para quem não está nos sets, não sei, né? Porque tem a parte Globo, assim, e das emissoras, mas tem todo o mercado independente que está sofrendo demais com isso, né? E estava vendo que Porto Alegre está meio assim abrindo, né? Então já pode filmar, e as produtoras de publicidade estão indo filmar em Porto Alegre porque lá pode. Peraí, gente, mas vocês estão o quê? Levando vírus? Explorando? Eu estava conversando com um amigo meu agora sobre isso lá, a humanidade, será que a humanidade vai
melhorar, evoluir, né, com a pandemia. Não está parecendo que o mercado publicitário já continua a mesma coisa, de olho no lucro e querendo filmar rápido e onde dá para filmar. Já filmavam em Porto Alegre porque não precisava de alvará para crianças por muito tempo, né? Vamos filmar em Porto Alegre, que lá pode explorar a criancinha. Agora pode filmar lá, porque lá não tem proibição do vírus. Então, que mudanças da humanidade essa pandemia está trazendo, a gente tem que ter todo o cuidado. A gente está louco para filmar, todo mundo quer trabalhar, mas a gente quer continuar vivo e todo mundo podendo se alimentar, né? Então, essa parte prática, que é muito, exige muitos cuidados, e a parte também sobre o que a gente quer falar, né? O que as pessoas querem assistir, né? Bem, uma questão... Eu tinha... Oi, só para... Pois não, Paulo, por favor. Ela falou de Porto Alegre, eu tinha escutado muito sobre Santa Catarina, que estava tendo quase que a nova Califórnia, a nova Hollywood do cinema em época de pandemia, porque as pessoas estavam lá, como lá o isolamento social já tinha sido afrouxado há algum tempo, e principalmente no interior, e você tem uma estrutura, o Estado tem uma estrutura para receber gente, então eu tinha lido que várias produtoras estavam buscando filmar isso também. A notícia de Porto Alegre me deixa bastante assustado, porque se eu já achava irresponsável filmar em Santa Catarina, filmar numa grande capital como Porto Alegre, ainda que você tenha uma estrutura grande, que você tenha uma mão qualificada, que facilitaria, né, a produção, mas justamente você está botando as pessoas num círculo de risco. E mais, né, enquanto não houver a vacina, eu acho que todo tipo de produção vai ser bastante limitado, enquanto não existir a vacina. Agora, quando é que vai ter vacina? Esse ano? Ano que vem? Né? Até meado do ano que vem? Eu não sei se a indústria visual permitirá esperar tanto tempo. Sabe? Isso, Uma questão que me incomoda, e eu acho que é um desafio, é a seguinte: esse cenário disruptivo, como o Paulo lembra, ele é um marco fundador de uma nova estética. Nós estamos caminhando para uma nova estética, quer dizer, a narrativa vai mudar porque as condições de produção vão ter que ser mínimas. Eu lembro muito da questão da fotografia, do surgimento da fotografia, e lembro do texto clássico do Walter Benjamin, a obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica, porque o advento da fotografia criou a nova estética, porque ela promoveu a reprodutibilidade da obra de arte. Então, é toda uma remissão que eu faço, porque eu imagino que esse momento, nós estamos na eminência do surgimento de uma nova estética. Eu estava vendo um programa do Saturday Night Live, aquele programa de humor da NBC, que eles estão fazendo escândalo em casa, eles estão fazendo loucuras em casa. E aquilo, para mim, é uma nova estética que está surgindo. Então, o que vocês acham? Vocês já sinalizaram um caminho novo que nós não conhecemos qual é. Mas eu acho que nós estamos nessa iminência. O que vocês acham? Janaína, Paulo, Flávia. Bem, eu acho que nós já estamos fazendo. Isso que nós estamos fazendo aqui já é um novo... Tinha que ser novo, né? A verdade é assim, eu acho que vai haver uma profusão, uma grande quantidade de produtos justamente filmados com essa dramaturgia, né, de lives, né, de pessoas falando com a tela e os outros se relacionando. Eu me esqueci o nome de um diretor, mas tem um filme famoso dos anos 90, daquele diretor que fez Despedida para Las Vegas, eu esqueci o nome dele, um diretor americano. Live in Las Vegas? Não é o Lick Lake, não, mas é o diretor que ele fez um filme que são 4 telas e são histórias contadas em plano sequência, passadas em 4 telas e são câmeras subjetivas acompanhando determinados personagens, e essas câmeras vão acompanhando os personagens em 4 telas diferentes. Às vezes você tem uma ação mais interessante onde está o Luiz, às vezes onde está a Flávia, aí ele diminui o meu som, e deixa o teu som em primeiro plano, a imagem continua seguindo,
E essas quatro câmeras e 4 personagens acabavam encontrando no final. Se você for pegar esse filme, que é um filme de vanguarda, né? Apesar de ser hollywoodiano e ter sido lançado no cinema, e ele estaria muito adequado como dramaturgia e como modo de produção, né? Porque ele tinha por ser um plano sequência e por ele estar trabalhando com uma janela aberta, né? Porque o enquadramento variava muito da velocidade do personagem em relação à câmera e do personagem em relação ao seu objetivo. Então era quase que uma câmera na mão seguindo aquele personagem. Ele também tinha esse desenho de produção muito econômico e um pouco rascunhado, né? Que era sustentado, obviamente, por essa linguagem da velocidade, da multiplicidade de narrativas e, obviamente, isso é uma coisa que já foi feita há 20 anos atrás e que poderia estar sendo feita agora, né? Eu poderia estar fazendo ação aqui, enquanto nós estamos falando, entrava minha filha, começava a falar com ela aqui, esquecia de desligar o áudio, começava uma confusão, ela tacava fogo na casa, eu saía para apagar, tal coisa, virava uma comédia de pastelão aqui, e a gente tal, e vocês falando, não, e seguiriam falando um debate sério, tentando impedir minha casa pegasse fogo, a gente ia fazer uma comédia, assim, né? Então, eu acho que tem eu imagino que vai acontecer isso muito, né? A quantidade de lives que os artistas, cantores estão produzindo aponta nesse sentido, porque, né, essa informalidade, que às vezes custa uma fortuna com patrocínio de cervejarias, mas aparentemente uma pessoa sentada na sua cadeira, tomando uma canequinha, uma roupinha tranchã tal, e cantando seus sucessos, aparentemente econômico, né, e aparentemente uma coisa íntima, né, e que reforça essa linguagem das lives, né, que são pessoas como nós, que estão confinadas também, que estão vivendo os mesmos problemas. E isso eu acho que gera uma certa empatia e faz esses produtos serem vistos com uma audiência enorme. Mas eu acho... Oi? Não, pode falar. Não, então, mas só que eu acho que isso aí, como isso está sendo feito agora mesmo, o Bruno Mazeu vai fazer uma série que é Diário do Confinado, tal, que também usa essa linguagem. Ele chamou alguns atores amigos deles, eles vão conversar por esse sistema de Zoom, né, um aplicativo parecido, mas com algumas... Eu achei até engraçado que eu saí no jornal hoje falando que, como ele é vizinho da Débora Bloch, mora no mesmo prédio que ela faz parte do elenco, eles vão poder fazer cenas presenciais, da porta, com alguma distância, no corredor, sabe? Ele abrindo a porta, cruzando com ela, porque eles estão visitando, de certa forma, tem o isolamento não seria desrespeitar, uma vez que você está próximo a uma pessoa, então você pode interagir com ela. Mas eu tenho uma certa dúvida se isso virará uma estética ou se isso é uma estética possível do tempo que nós estamos vivendo. Quase um desabafo. Assim. Quase que assim, eu me lembro assim, eu fui procurado por amigos diretores que não foram poucos, não, vieram me propor fazer um longa assim, com coisas. E eu achei, falei, cara, vai ter tanto longa assim, cara. Todo mundo teve essa ideia e desculpa, não sei se eu estou com cabeça para fazer isso, porque eu acho que você tem que primeiro acreditar que isso realmente possa gerar uma coisa realmente muito criativa, e que, de certa forma, é um pouco isso, né? É você trabalhar com possibilidades de histórias paralelas ocorrendo simultaneamente, né? Isso pode ser legal, assim, eu não acho que seja impossível nem tão difícil. Assim, me pareceu que todos tiveram a mesma ideia, vão ter a mesma ideia. De alguma forma, está rolando agora no Instagram
um programa de comediantes, a Samantha Schmutz, assim, eu sei que ela que está capitaneando, que são vários quadros, vários sketches. Como você falou do Saturday Night, né? Isso. Da NBC. São sketches. Sketches, As sketches, eu acho que elas rendem um tempo necessário e que você suporte assistir em quadrinhos. Eu não sei se uma dramaturgia mais longa, né? Eu não sei se ela sobrevive. Uma questão eu tenho dúvida disso, sabe? Mas é um caminho que está sendo testado. Enquanto alguém for responder agora outra coisa aqui, eu vou dar uma olhada aqui no Google, vou googar lá o diretor desse filme. Checa o diretor, porque em 5 minutos nós vamos fazer um break. Que traduz um pouco que ele entrega essa estética, né, da tela múltipla, da ação paralela, simultânea, e também uma estrutura de produção econômica que já foi feita e que poderia estar sendo reproduzida pela gente. Paulo, você vai ter um tempinho para fazer a tua pesquisa, porque em 5 minutos nós vamos fazer um break para dividir essa nossa live em 2 partes, certo, minha diretora Flavinha? Ah, tá. É uma questão tecnológica, depois eu explico. Janaína, você ia falar. Uma única pergunta que a Flavinha queria falar. O Paulo estava falando, e é uma coisa que me preocupa bastante, que é o esgotamento, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente também vai acabar vivenciando, né? Esse esgotamento, porque é o esgotamento estético, assim. Eu já vi 800 lives, eu já não aguento mais ver live, eu não aguento mais ver do músico aquilo. Chega uma hora que o formato esgota. Acabou. E as lives são mais terapêuticas, né, Flavinha? Não, e que daí tu chega num determinado... Muito pelo que se apresenta, assim, muito show, muita... né? Eu acho que principalmente nesse formato de show, isso vai se esgotando e chega num momento, bom, acabou, eu fui até aqui. Eu fui até a casa do Roberto Carlos e agora não tem mais o que fazer. Agora só se eu entrar na casa do Chico Buarque, não tem mais, assim, eu já fui no meu ponto máximo. Eu acho que isso é uma coisa que eu queria perguntar para você sobre a manutenção dessa estética, porque ela não vai durar. Mesmo que a gente seja obrigado a fazer, o público pode resolver que bom, né? Cansei. O que vocês acham? A gente está experimentando agora também. Assim, a gente tem o que é produzido agora, aparecer agora, que né, as lives, então, elas são exibidas, né, como o nome diz, ao vivo ou 24 horas, né, logo depois de serem feitas. Elas funcionam, parece, assim, como um desabafo, eu acho, assim, tanto de quem está fazendo, atores, né, procuram, eu quero fazer alguma coisa, o que eu podia gravar, tem algum texto. Os atores estão loucos para ensinar, né? O Sesc está fazendo uma temporada chamada Sesc ao Vivo. Eu vi um espetáculo da Jete Fadel na semana passada, incrível, assim. Ela fez no quartinho dos fundos, no quarto dos pais dela. Eu acho que nunca tinha visto uma peça às 9 da manhã, mas foi quando eu dei play e assisti, me emocionei. Terminou, eu estava aplaudindo aqui sozinha, chorando na minha casa. E foi muito emocionante, foi uma nova experiência. Então, acho assim, é meio enfadonho já tantas lives, tu abre o Instagram às 19 horas, muitas, né? E pessoas que fazem, aí tu entra numa live e tem 8 pessoas vendo, meu Deus, eu não posso sair, porque eles vão ver que eu entrei e que eu não tô mais. Eu já fiquei uma vez numa live que só tinha o número 1 e eu, meu Deus do céu, agora eu vou ter que ficar aqui. Muito bom. Então, acho que tem esse desgaste que tá tendo, muita gente falando assim, não aguento mais live e tal, tem essa produção do agora para ser consumido agora, mas tem a produção, e eu acho que isso é muito com música e entrevistas, né? A gente está vendo e está sendo bem importante a gente se informar, né? Quem segue deputados, né? Congressistas, políticos, ativistas, a gente consegue ver muito todos os dias com quem que eles podem falar e a gente vai se informando. Eu, pelo menos, faço bastante isso, assim, de escutar essas pessoas diretamente, né? Mas a dramaturgia, né, eu acho que a ficção é que a gente ainda não experimentou muito
nesse formato. E talvez seja interessante, né, da gente fazer, então, se a gente fizesse essa proposta do Paulo aí, ele começa uma história de ficção e a gente continua aqui, e como que a gente pode fazer. Eu acho que é um período de experimentação e acho que é super válido, e a tecnologia nos ajuda, e tá aí para todo mundo poder se filmar em casa e filmar o companheiro ou o vizinho, que nem a Débora aqui, o Mazeu, que são vizinhos, né? Isso já permite uma outra coisa. Agora, tem o de agora para o agora, tem o que a gente vai fazer agora para mostrar depois, e tem o que será que a gente vai querer fazer depois, que a gente tem que estar escrevendo agora, para ser assistido depois, né? A gente vai querer ficar vendo, é engraçado agora, eu tenho que lavar todas as compras. Já não é mais engraçado, acho que talvez nunca foi. Tem gente que não tem compra nenhuma para lavar, então, assim, eu acho que a ficção, ela ainda não achou, talvez, o seu... Não sei, estou jogando aqui, né? A gente não está produzindo ainda... Vamos ver, esse do Mazeu vai ser um dos primeiros, assim, pelo menos do Brasil, né?